Oi, gente. Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que eu adoro, pela sua beleza, pela sua importância, pela sua riqueza, que é saúde ser essencial. Ou melhor, o ser essencial no contexto da saúde. Este termo, ser essencial, é utilizado aqui para definir aquele nível de consciência mais elevado, mais claro que todos nós possuímos. Nossa essência mais genuína, que é incorruptível pela mente do ego, pelos nossos medos. Esse ser essencial corresponde ao self junguiano, corresponde à mônada, descrita por Helena Blavatsky. E, do ponto de vista vibracional, é o nosso nível de consciência mais elevado. Quando a gente internaliza a informação de que estamos aqui agora, para sermos quem somos, para vivenciar o nosso propósito e expressar nossos dons, esse ser essencial, ele ocupa um lugar de destaque em nossas vidas. Como não incluí-lo nas nossas ações em prol da nossa saúde ou da saúde de outras pessoas das quais a gente cuida? E como a gente pode considerar este ser essencial nas ações em saúde? Para a OMS, ter saúde é ter um bem-estar pleno, físico, mental e social. Está mais do que claro que saúde não é ausência de sintomas. Mas embora a gente já tenha esse conceito, nós atuamos como se assim fosse, principalmente nós ocidentais. A gente costuma pensar que se a gente não tem um sintoma, a gente está plenamente saudável. E essa não é uma verdade. Então esse ainda é um paradigma que precisa ser transformado. E para que eu inclua o ser essencial na minha abordagem em saúde, eu preciso ampliar muito o meu conceito de saúde. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós somos seres multidimensionais. E essas dimensões se comunicam entre si. Então eu tenho um corpo físico, com seus órgãos, suas células, seus sistemas funcionando em plena harmonia quando estamos saudáveis. Mas isso não é o suficiente para dizer que somos saudáveis. A gente precisa ter uma mente clara, emoções equilibradas. E além disso, ainda temos que nos sentir inseridos na vida, participativos, porque a saúde também inclui esse sentir-se parte de uma coletividade. Além disso, a saúde, gente, não é apenas doença ou cura. A saúde ela é um estado em potencial, de pleno equilíbrio. Doença e cura são movimentos nesse estado. A saúde é como um campo, um terreno. Vamos imaginar um grande campo, um terreno, onde esses processos de adoecimento e de cura se desenrolam. É algo muito mais amplo do que a gente está acostumado a pensar. Diante disso, a doença, né, ela é vista como um movimento desarmônico nesse campo da saúde. E como a doença é algo ainda corriqueira nas nossas vidas, eu trouxe aqui 3 formas de compreender o adoecimento, que eu acho muito ricas essas formas, principalmente para a gente, né? Para nós que somos ocidentais. E essas formas são a doença como um erro de comunicação, a doença com esquecimento e a doença com o resultado de um campo vibracional desarmônico. A gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas formas de ver a doença. A primeira forma nos diz que a doença decorre de uma comunicação inadequada entre as nossas múltiplas dimensões. Ou seja, as nossas partes elas não se comunicam. A gente vive um estado de fragmentação. Então, eu atuo na vida em completa discordância com os meus pensamentos, com os meus sentimentos e ignoro completamente a existência de um ser essencial. Então, essa é uma causa de doença grave na nossa sociedade, nós vivemos assim. E é muito interessante porque isso nos diz que, por trás de um sintoma, eu tenho informações que eu não sei sobre mim mesma. Tem um livro muito bom que é A Doença como Caminho, que fala muito bem sobre a doença nessa perspectiva, de que um sintoma esconde informações, uma informação, um conhecimento a respeito daquele que sofre daquele sintoma. E os seus autores têm uma frase que eu acho muito interessante, que é: a sombra é o que nos faz adoecer, e o encontro com esta sombra é o que nos faz sarar. Então, a sombra que ele fala aí é justamente esse conhecimento por trás do sintoma, que a gente não tem acesso. A segunda forma de ver a doença se refere à consequência de um esquecimento. A Barbara Brennan fala muito sobre isso. Barbara Brennan é a criadora do sistema de cura Mãos de Luz, mundialmente conhecido.
E ela nos diz que nós adoecemos porque esquecemos a nossa identidade, esquecemos quem somos e vivemos de uma forma insalubre, e isso vai gerar o adoecimento. A terceira forma é a doença como resultado de um estado vibratório desorganizado. O Richard Gerber fala muito sobre isso. E mais, ele afirma que a doença se inicia justamente nesse campo vibratório para apenas depois se manifestar no nosso corpo físico. A Barbara Brainer concorda com ele. Ela fala muito sobre isso, que primeiro a doença acontece nos níveis sutis para depois se manifestar na nossa fisicalidade. Então, diante disso, a doença ela pode ser vista como uma expressão da vida desorganizada. O processo de manifestação, de criação, ocorre dentro de um padrão desorganizado. E diante disso, a cura também é vista de uma forma completamente diferente. A cura ela só vai acontecer quando algo tocar essa desordem e guiar todas essas informações de volta ao curso do rio. A cura envolve também o saber, o trazer à luz da consciência essas informações que estão por trás dos sintomas. E a cura envolve o recordar. Nós nos recordamos de quem somos quando a gente está num processo de cura. Esse é um processo de eterno recordar. Então a cura aqui ela é vista como um processo contínuo de expansão de consciência, um processo contínuo de autoconhecimento, que dura a vida inteira, porque nós sempre vamos ter o que curar. Nós somos seres imperfeitos, em processo de construção ainda. Então, diante disso, com essa visão de uma saúde de uma forma mais ampla, com essa visão de doença e cura de uma forma mais ampla, o ser essencial, ele não só pode ser incluído quando a gente cuida da saúde, mas ele deve ser incluído. E na prática, né, como é que a gente pode fazer isso? Que tipos de ações podem colaborar com a expressão, com a manifestação desse ser? Didaticamente, a gente pode dividir essas ações em dois grupos. Naquelas ações que são direcionadas para criar um campo vibracional mais equilibrado e aquelas ações que são direcionadas para nos ajudar no nosso diálogo interno. Em relação às ações que atuam com o intuito de criar um campo vibratório coerente, a gente tem aquelas relacionadas aos hábitos de vida e aos tratamentos propriamente ditos. Quando a gente quer cuidar desse campo vibratório, a gente precisa sempre ter em mente a nossa multidimensionalidade. Por quê? Porque tudo que a gente faz afeta todas as nossas dimensões. Se eu dou um estímulo físico, um medicamento que atua na nossa bioquímica, por exemplo, esse medicamento ele vai impactar nas nossas outras dimensões. Isso é muito importante. Se eu atuo no meu corpo vital, eu tenho que ter consciência de que aquilo vai impactar nos outros níveis também, porque tudo está interligado. Mesmo que a gente não tenha essa consciência, a gente não perceba, não tenha essa percepção, isso realmente acontece. Ações muito importantes estão relacionadas aos hábitos de vida. Todo mundo sabe da importância dos hábitos de vida saudáveis quanto à alimentação, quanto à atividade física, quanto ao respeito dos nossos ritmos internos, da necessidade de descanso. Isso já é muito discutido. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é o que é bom, o que é equilibrado, o que é adequado. A gente tem uma gama de opções de dietas, de tipos de atividade física, e a gente precisa se perguntar, qual é a atividade física ideal para mim? Qual alimento eu devo utilizar? Porque isso é individual. O que serve para mim nem sempre serve para o meu vizinho. Isso está mais do que claro. Tem uma coisa muito interessante aí, que é a gente se perguntar se esse alimento que você está consumindo, ele vai gerar mais energia para o teu corpo ou se ele vai depletar mais energia. Um alimento industrializado, por exemplo, alimentos muito processados, eles exigem um grande dispêndio de energia para poder ser digerido, para poder eliminar as toxinas. E o que sobra para mim ali é muito pouco. Então a gente precisa consumir alimentos mais orgânicos, mais naturais, que realmente vão nutrir a nossa célula e vão estressar menos o nosso corpo.
Não serve para todo mundo a musculação, nem a yoga. Para mim pode ser yoga, para você é musculação. Yoga também serve como atividade física. Em relação às ações na hora da gente estar tratando uma doença, a gente também pode pensar no impacto desse tratamento na expressão do ser essencial. Veja bem, se eu tenho sintomas, eu vou precisar tratar. O que vai fazer diferença é qual o tipo de tratamento que eu vou escolher para os meus sintomas. Então, o excesso de uso de anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, de medicamentos industrializados, com certeza causa uma grande desordem no nosso campo vibracional. Então, esses medicamentos são importantíssimos, são necessários, mas eles precisam ser usados na hora certa. Eles deveriam ser uma segunda opção, não a primeira, como a gente costuma utilizar. Então, eu tenho a fitoterapia, eu tenho a homeopatia, eu tenho a aromaterapia, eu tenho a acupuntura, eu tenho a naturopatia, eu tenho infinitas possibilidades de terapêuticas disponíveis, principalmente para as doenças crônicas, né, para as doenças mais leves. Então, eu não preciso estar sempre lançando mão de ferramentas industrializadas se eu tenho o mais orgânico, o mais natural. E isso que é orgânico e natural estressa menos o organismo, intoxica menos o organismo e, principalmente, permite que a nossa energia vital não seja tão abalada. Medicamentos industrializados diminuem a nossa energia vital, bloqueiam o fluxo dessa energia vital e isso impede essa comunicação entre as nossas dimensões. Então a gente fica com o corpo fragilizado, sem energia vital, a gente fica embotado. As outras ações são destinadas ao incentivo ao nosso diálogo interno. Isso é muito importante porque nós sabemos que os sintomas se relacionam a informações que não conseguem chegar à luz da consciência. Então é muito interessante que eu saiba, que eu me abra, que eu me disponibilize a saber o que eu preciso saber sobre mim mesmo. Então existem terapias para isso, psicoterapia, práticas meditativas, tudo que nos convide a um processo de interiorização. Arte-terapia, terapias vibracionais que nos ajudam a fazer esse caminho de introspecção. Isso é muito importante. Tem uma frase que eu li num livro de Jean-Yves Leloup, Uma Arte de Cuidar. Essa frase vem dos terapeutas do deserto, conhecidos também como terapeutas de Alexandria, que viveram antes de Cristo. E eles diziam que saúde é ter um corpo aberto, como uma taça, às inspirações da alma. Eu acho que isso é uma forma poética de falar sobre o que eu estou falando aqui. Eu acho muito bonito. Porque não dá mais para a gente desconsiderar, não dá para a gente viver o tempo inteiro desconsiderando essa instância que é a instância do ser essencial, que nos habita, que nos nutre. Porque toda a doença, toda essa insônia, a dor, a angústia, isso resulta desse grau de fragmentação que está tão intenso na gente. Então o convite aqui é para que a gente possa começar a trilhar esse caminho de volta à unidade, que a gente possa se tornar mais inteiro, mais íntegro, que a gente possa fazer mais pontes entre essas nossas partes, abrir brechas, né? Buraquinhos para que esse ser essencial comece a se manifestar e assim a gente poder trabalhar com a saúde dessa forma mais ampliada, mais humana e ao mesmo tempo trazendo mais luz para essa coletividade.